Olá pessoal, vamos dar início ao nosso segundo módulo da aula de Paleontologia do curso de Formação em Criacionismo da Divisão Sul-Americana. Neste módulo nós vamos estudar um dos ramos mais importantes da paleontologia, que é a tafonomia e os processos de fossilização. Na verdade, a tafonomia engloba tudo o que aconteceu com um determinado organismo desde a sua morte, passando pelo sepultamento até o processo final de fossilização. Nós poderíamos dizer que a tafonomia refere-se ao estudo dos processos de preservação e como eles afetam a informação do registro fóssil. Essa tafonomia divide em duas sub-áreas, uma que nós chamamos de bioestratinomia e a outra que nós chamamos de diagênese dos fósseis. A bioestratinomia é aquela parte da tafonomia que estuda o momento da morte de um organismo até quando ele é soterrado. E a segunda parte, que é a fossodiagênese, estuda todos os processos que aconteceram com ele desde o soterramento até ele se tornar efetivamente um fóssil. Aqui neste quadro nós temos um esboço dessas duas fases da tafonomia. Na primeira, a bioestratinomia estuda tudo que acontece da morte até o soterramento. E a segunda parte, como nós dissemos, vai do soterramento até a formação do fóssil e a possível coleta por alguém no futuro. Nesta fase inclui a compactação, a cimentação, a permineralização e os processos de substituição. Vamos então tentar agora reconstituir o passo a passo desde a morte de um organismo até a fase final do seu processo de fossilização. Veja que assim que um organismo morre, a primeira coisa que acontece é a decomposição. Essa decomposição, normalmente, ela é controlada por 3 fatores. E esses fatores são importantes para nos informar o que vai acontecer no futuro daquele organismo. Ele vai fossilizar bem? Ele vai fossilizar mal? Os fatores mais importantes nessa fase são, portanto, a presença de oxigênio, a temperatura e o pH e a natureza do carbono orgânico. No caso da presença de oxigênio, quanto mais oxigênio nós tivermos no ambiente de decomposição, mais fácil será o decaimento da matéria orgânica, porque o oxigênio acelera a decomposição da matéria orgânica. Aqui nós temos um exemplo representando a matéria orgânica. O oxigênio vai dar como produto o CO2 e a água. Portanto, se eu tiver condições aeróbicas no início da decomposição, o processo vai ser acelerado. A temperatura e o pH também são muito importantes nessa fase de decomposição. Temperaturas mais elevadas favorecem a decomposição. É claro, a temperatura ela acelera a velocidade das reações químicas, portanto acelera a decomposição. Agora, se eu tenho temperatura e presença de oxigênio, as condições aí que são mais favoráveis, porque além de eu ter oxigênio que oxida a matéria orgânica, eu tenho a temperatura que acelera as reações químicas. Um outro fator é o pH. Se o pH for neutro, a velocidade de decomposição vai acelerar mais ainda, porque nesse caso, se houver presença de bactérias, elas trabalham melhor no pH neutro do que no pH ácido. Portanto, o pH ele acelera o processo de decomposição. O terceiro fator é a natureza do carbono orgânico. Nós temos no nosso organismo pelo menos 2 tipos de carbono. Um que nós chamamos do carbono volátil, onde as ligações químicas são mais frouxas e ele escapa com maior facilidade, e um carbono mais resistente, que é o carbono refratário, que as ligações são mais fortes, como acontece, por exemplo, na celulose. Se o meu organismo tiver mais carbono volátil, ele decompõe com mais facilidade. Se ele for constituído mais do carbono refratário, eu vou ter mais dificuldade na decomposição, ou seja, a velocidade da decomposição vai ser menor e a chance de eu preservar o fóssil será, portanto, maior. Outro fator que acontece logo depois da decomposição é justamente a ruptura, ou seja, logo que o organismo
morre, ele se decompõe e logo que termina as fases finais de decomposição, o que pode acontecer é a desarticulação e a fragmentação dos ossos. Nesta fase nós temos, por exemplo, as principais etapas que são a desarticulação, a fragmentação, a abrasão e a bioerosão. A desarticulação, nesse caso, é a separação do esqueleto nas suas partes principais. A fragmentação é a quebra do esqueleto nas partes menores. A abrasão é o desgaste mecânico provocado normalmente pelo transporte, pelo impacto com outros fragmentos de rocha, com outros fósseis. E a bioerosão é a remoção de parte do esqueleto por organismos perfuradores, como, por exemplo, as esponjas, as algas e os molúsculos bivalves. Bem, com essas duas partes, a decomposição e a desarticulação e transporte, nós encerramos a parte da bioestratinomia. Agora nós vamos entrar na segunda parte que nós falamos, que é a parte que acontece após o soterramento, que nós chamamos de fossilização ou diagênese dos fósseis. Essa etapa divide em dois grandes grupos. Esse que nós estamos marcando aqui, que seria os processos de fossilização dos restos. A outra é essa parte de baixo, que se refere aos processos de fossilização dos vestígios. Vamos ver então cada uma dessas partes aqui. Repare que no caso da fossilização dos restos, eu tenho duas possibilidades. A primeira é mantendo a composição química do meu fóssil ou então alterando a composição química do meu fóssil. Caso a composição do meu fóssil é mantida, eu posso ter a preservação ou a conservação total, onde eu tenho a preservação da parte mole e da parte dura, que são os ossos, ou então a preservação parcial, que é somente a preservação das partes duras. Neste caso, eu tenho dois processos importantes, que nós vamos ver alguns exemplos, e aqui eu tenho três processos importantes. No caso em que ocorre a alteração da composição química, eu tenho duas possibilidades, a incarbonização e a substituição, com essas três possibilidades aqui. No segundo caso, onde eu tenho fossilização das partes dos vestígios, eu tenho molde interno, molde externo, o contramolde e as estruturas biogênicas ou os icnofósseis. Vamos ver então alguns exemplos de cada uma dessas etapas mostradas aqui nos processos de diagênese dos fósseis. Veja bem, diagênese nós vamos trabalhar primeiro com evidência direta, onde a composição química é mantida. Este aqui são os dois processos de fossilização que deixam fósseis da melhor qualidade para nós. Neste caso, eu tenho a preservação no âmbar e aqui um processo de mumificação no caso dos mamutes. O âmbar é uma resina que escorre de alguns vegetais, principalmente os vegetais superiores. O importante dessa resina é que quando ela escorre, ela captura o que ela encontrar pela frente. Ela pode pegar sementes, insetos, folhas, pequenos invertebrados. Pode pegar também gotas de água e ar. A importância do âmbar para a paleontologia é que ele é um repositório muito importante de informações. Se eu consigo pegar, por exemplo, identificar folhas, eu posso saber qual vegetal que era, eu posso saber se era uma vegetação de cerrado, vamos supor, de tundra, de Mata Atlântica. Se é, por exemplo, uma bolha de ar, eu posso tentar entender como que era a composição da atmosfera naquele momento, qual que era a composição de oxigênio. Enfim, o âmbar traz informações muito ricas para a paleontologia. O outro processo, como nós falamos, é o de mumificação, que acontece normalmente nos ambientes gelados, como no caso dos mamutes. Ele também preserva as partes moles e as partes duras, dando boa qualidade ao registro fóssil. Ainda mantendo evidência direta e a composição química, um outro processo de fossilização é a conservação parcial. Repare que aqui eu já perdi as partes moles e fiquei somente com as partes duras. Então nós temos aqui um exemplo que é um dente, no caso aqui um dente de tubarão, e aqui uma serpente, uma cobra. Nós temos aqui só a parte traseira, mas dá para ver que ela inclusive tinha patas traseiras, né? Hoje as serpentes não têm as patas traseiras,
mas essa aqui tinha, mas mostrando que ficaram preservadas somente as partes duras. Por isso nós chamamos de conservação parcial. A outra modalidade de conservação parcial que nós chamamos é a incrustação. A incrustação, novamente, é uma evidência direta, porque é um resto, a composição química é mantida, mas nesse caso eu tenho um revestimento do osso por uma substância mineral que normalmente ou é carbonato ou é sílica, que são duas substâncias muito comuns na natureza. No caso da incrustação, eu tenho a formação de uma crosta, de uma capa mineral recobrindo o meu fóssil. Repare que nesta concha, essa aqui não está incrustada, é uma concha ainda não fossilizada. E aqui eu tenho uma concha já incrustada, ou seja, formou-se uma capa, uma crosta mineralizada. Essa crosta protege o fóssil, protege o animal e impeça que ele entre em estado de decomposição, portanto, ele vai permanecer no registro fóssil. Um outro processo de fossilização, ainda da evidência direta, que são restos, ainda com a composição química mantida, e preservação parcial é a permineralização. A permineralização, diferente da incrustação, ela refere ao preenchimento das partes mais resistentes, como os poros, com uma substância mineral. Portanto, diferente da incrustação, que só cobre a parte de fora, na permineralização, os fluidos minerais penetram nos poros, por exemplo, dos ossos ou de um vegetal, se cristalizam e dão resistência àquele material de maneira que ele seja preservado como fóssil. Aqui nós temos exemplo de um tronco vegetal. Essas partes mais escuras são ainda resíduos de matéria orgânica e as partes mais claras são normalmente carbonato ou silício que preencheram esses espaços. Neste caso, a mesma coisa, as partes mais escuras são os restos de matéria orgânica e a parte mais clara é a substância que permineralizou, que preencheu os troncos. E aqui nós temos um grande tronco fóssil permineralizado lá num parque em Colorado, nos Estados Unidos. Um outro processo de fossilização ainda dos restos, composição química mantida, preservação parcial, seria a recristalização. Diferente da incrustação, a recristalização, ela não altera a composição química do mineral, mas ela altera a estrutura cristalina daquele mineral. Neste caso, por exemplo, dessa concha de bivalve, os bivalves, a composição inicial deles é formada por aragonita. Mas aragonita e calcita têm a mesma composição química, que é carbonato de cálcio. Entretanto, a estrutura cristalina da aragonita é uma e a estrutura da calcita é outra. Essa aqui é mais instável e essa aqui é mais estável. Portanto, à medida que o fóssil começa a entrar em processo de fossilização, à medida que a temperatura e a pressão vão aumentando, a aragonita, que é mais instável, dá uma passagem para a calcita, que é a forma mais estável. Aqui nós temos grânulos de calcita numa concha de bivalve que foi recristalizada. Neste caso aqui, nós já temos a composição química alterada. Embora eu tenha um resto, eu tenho folhas de plantas, mas a composição química alterou, diferentemente dos exemplos anteriores, em que a composição química era sempre mantida. Neste caso, nós mudamos a composição química. O que acontece aqui? A incarbonização, é o nome que nós damos a este processo, ela ocorre através da perda gradual dos elementos voláteis da matéria orgânica, por exemplo, o oxigênio, hidrogênio e o CO2, permanecendo uma película residual de carbono. Neste caso, é semelhante ao caso de você, por exemplo, imagine que você jogue uma casca de banana em algum lugar e depois você passe lá uma semana ou duas, você vai perceber que a casca de banana ficou preta, ficou escura. O que aconteceu ali? Aquelas substâncias mais voláteis, com o tempo, elas foram se perdendo, elas foram evaporando e o resíduo que ficou ali vai ficar cada vez mais concentrado no carbono, porque ele é mais difícil de se perder, principalmente se for um carbono refratário. Portanto, a incarbonização é o resíduo de carbono
que sobrou, depois de todo o processo de fossilização, depois de todas as perdas daquela planta, fica um resíduo ou uma película que ainda é um resto da folha original. Isso aqui não é uma impressão da folha, é um resto porque, embora ele tenha perdido parte das substâncias, ficou um resíduo de carbono da planta original. Este processo nós chamamos de incarbonização. Por fim, os processos de fossilização dos restos, o último deles, nós temos a substituição. A substituição, no caso, eu tenho a substituição total da substância original por uma substância mineral. Neste caso, o material original, vamos supor, da minha concha, digamos que o material original seja um carbonato, ele é totalmente substituído por uma outra substância. No caso, essa nova substância pode ser o silício, nós chamamos de silicificação, pode ser a pirita ou o sulfeto, nós chamamos de piritização, ou pode ser a limonita, que é um outro mineral que nós chamamos de limonitização. Ou seja, se a composição original da minha concha era silicosa e ela foi substituída por carbonato, eu dou a isso o nome de calcificação. Se a minha concha original era carbonática e ela foi substituída por um sulfeto, eu dou a isso o nome de piritização. E assim com relação às outras substâncias. Esse processo, então, repare que aqui eu ainda tenho um resto, aqui eu não tenho vestígios. E o processo deste processo é silicificação, é substituição, que é diferente da incrustação, que é diferente da permineralização. Nesta etapa agora, nós vamos mostrar para vocês a fossilização das evidências indiretas. Aqui não são restos mais, aqui eu tenho um indício da presença de um organismo. Tá? Embora eu tenha aqui parecendo uma concha de um molusco, aqui de um bivalve, mas estes não são restos, estes são vestígios. Neste caso aqui eu tenho o molde externo de um trilobita, de um molusco, de uma amonita e de um gastrópode. Como que formam esses moldes externos? O animal, no caso o trilobita ou um gastrópode, quando ele morre, ele vai para o fundo do sedimento, para o fundo da lama, e ele é depositado no fundo. À medida que vão passando as correntes marinhas ou qualquer outro tipo de corrente, ela pode retirar aquele resto de lá. E lá no substrato vai ficar a impressão da parte externa dele, preservada. Essa impressão é coberta por um novo sedimento, isso vai compactar, vai aquecer e vai dar origem à impressão da parte externa do fóssil. Isso que nós chamamos de molde externo. Nós podemos também ter molde interno, que é a impressão da porção interna da concha preenchida por sedimento. Nesse caso, vamos imaginar um gastrópode. Quando ele morre, as partes internas são decompostas, fica uma cavidade vazia que é preenchida por sedimento. Essa cavidade, depois de ser preenchida, ela entra no processo de fossilização. À medida que o processo avança, a carapaça original é dissolvida pelos fluidos minerais, ficando somente o preenchimento interno. Esse preenchimento interno nós damos o nome de molde interno. Aqui nós temos um exemplo de um gastrópode, o Turritella, outro exemplo de outro gastrópode aqui e um outro exemplo. Então, esses exemplos são impressões, moldes da parte interna destes animais. Não é a parte externa, é a modelagem da parte interna destes animais. Um outro processo de fossilização, nesse caso de evidências indiretas, são as pistas e as pegadas. Como nós dissemos anteriormente, pistas e pegadas não são partes de um organismo, são evidências da atividade do organismo. E aqui nós temos uma trilha, na verdade, né, que é uma sequência de pegadas de um dinossauro bípede, lá no Cretáceo, aqui em Paraíba, no nordeste do Brasil. E aqui nós temos as pegadas de um dinossauro quadrúpede. Dá para ver que talvez as patas laterais, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra está logo aqui, mostrando que é um dinossauro quadrúpede. É muito importante dizer que, às vezes, é mais importante eu encontrar
fósseis dessa natureza do que eu encontrar alguns ossos. Porque neste caso, por exemplo, quando nós conhecemos as pistas, é possível, através de várias medidas do tamanho do passo, da largura do passo, da profundidade da passada, nós calcularmos a velocidade do animal e até mesmo a altura desse animal é possível nós calcularmos somente com base nessas pistas. Portanto, às vezes, é mais interessante eu encontrar vestígios, no caso que são as pistas, do que eu encontrar propriamente os ossos, que às vezes são fragmentários, estão quebrados e não vão me dar uma informação tão rica quanto essas pegadas poderiam nos fornecer. Bem, aqui nós temos um resumo de como, de maneira geral, acontece o processo de fossilização. E aqui nós temos todas as etapas, desde a morte, a decomposição que nós vimos, a desarticulação, o transporte e a deposição. Essa parte aqui essa sequência se refere à primeira parte da tafonomia que nós chamamos de bioestratinomia. Depois tem o soterramento, a compactação, o soerguimento e a erosão seria a segunda parte da tafonomia, que, como nós vimos, são os processos de fossilização. E aqui um exemplo muito simples de como que essas etapas podem acontecer. É importante dizer que nem todas as etapas precisam acontecer. Por exemplo, eu posso ter a morte de um organismo, a decomposição e ele ser logo soterrado, ou seja, eu não ter as etapas de desarticulação, transporte e deposição. Ele passa daqui para cá e já pula para cá, ou seja, eu vou ter um fóssil bem preservado. Alguns mal preservados vão passar por todas as etapas. Vem da morte, decomposição, desarticulação, transporte. O transporte normalmente desgasta, quebra, fragmenta, tornando o animal mais difícil de ser reconstituído. Depois vem o soterramento, a compactação, o soerguimento e erosão. Portanto, esta é a sequência completa. Mas no processo de fossilização, necessariamente o organismo não tem que passar por todas as etapas. Alguns vão, aqueles que passam por todas as etapas, normalmente dão fósseis não muito bem preservados. E aqueles que são soterrados na fase inicial vão produzir fósseis de uma qualidade muito melhor. Bem, resumindo, em relação aos processos de fossilização, nós temos 3 fatores que são importantes. A ausência de micro-organismos decompositores. Esse fator é importante porque boa parte da decomposição se dá através da ação de micro-organismos. Portanto, se no momento do soterramento eu não tiver presença, por exemplo, de bactérias, a chance daquele animal ficar preservado no registro fóssil é muito maior do que se eu tiver presença de micro-organismos naquele ambiente. Um outro aspecto importante que favorece a fossilização, como nós já mencionamos, é a ausência do oxigênio, que acaba oxidando e alterando a matéria orgânica, produzindo CO2 e água. Mas um dos fatores mais importantes para o processo de fossilização, sem dúvida, é o soterramento rápido. E é com base neste fator que nós, criacionistas, acreditamos que praticamente todo o registro fóssil tenha se formado durante o dilúvio bíblico, porque é um fenômeno como esse, uma catástrofe global de intensidade tão grande, rápida, que poderiam criar condições para que nós pudéssemos ter uma quantidade enorme de organismos preservados, alguns com detalhes muito ricos, representando o organismo original. Portanto, o dilúvio aqui passa a ser um mecanismo muito importante na paleontologia para explicar boa parte do registro fóssil, porque como foi um evento catastrófico, global e rápido, ele conseguiu, em curto espaço de tempo, soterrar grande quantidade de organismos, isolando esses animais e plantas do meio externo e permitindo que eles entrassem em processo de decomposição. Daí a importância do dilúvio bíblico para as interpretações paleontológicas. Na próxima aula, nós vamos continuar com o terceiro módulo, onde vamos falar sobre se realmente os fósseis têm os milhões de anos como informado pela geologia convencional. Até lá!